Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a nossa aula está sendo gravada, tá certo? Por motivos de força maior, né? Precisei participar de uma reunião e não deu para ficar postando o material para vocês. Fiquei com medo de não dar para postar, tá bom? Hoje a gente vai ver, pessoal, na aula de História, mais detalhes sobre a Reforma Protestante, tá? Esse assunto a gente já está vendo nas aulas anteriores. Eu peço que vocês deem uma olhada também no material que já foi postado no grupo sobre esse assunto, tá certo? Na próxima semana, nós estaremos fazendo as nossas avaliações, tá certo? Então, é importante que vocês participem, entreguem as atividades, por dois motivos. Primeiro, pela participação em si, a aula, né? Vocês sabem que isso vale pontuação. E a segunda coisa é pela nota, né? Quem entrega as atividades está recebendo a nota maior, tá bom? Então, vamos ver aqui sobre a Reforma Protestante, né? O processo de reformas religiosas, ele teve início no século XVI, tá? Aqui está falando século XVI. Podemos destacar como causas dessas reformas os abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança na visão de mundo, fruto do pensamento renascentista. O mundo estava passando por uma transformação muito grande, estava saindo daquele sistema do feudalismo, tá certo? E isso impactou diretamente na questão religiosa, política e religiosa, porque naquele tempo, política e religião se confundiam bastante, né? A igreja tinha bastante poder, ainda hoje tem, mas naquela época eles comandavam politicamente um país, né, uma região inteira, uma Europa inteira. Então, a Igreja Católica era a grande representante, não havia outra igreja que não fosse a católica. Né? Havia os muçulmanos que já haviam sido expulsos, Portugal e Espanha, principalmente, e a Igreja Católica dominava aquela região todinha. Nós estamos falando aí da Europa Latina, né, do domínio de Roma, né? Logo depois do domínio romano. E a Igreja Católica vinha, desde o final da Idade Média, perdendo sua identidade. Por quê? Porque era gastos com luxo, preocupação material, né? Tudo aquilo que havia sido pregado antes estava sendo praticado o contrário, né? Então, tinha fugido desse objetivo católico. E muitos elementos do clero estavam desrespeitando as regras religiosas, principalmente em relação ao celibato, que quer dizer, o celibato, padre não podia casar, certo? E eles estavam casando, namorando, né? Enfim, coisas que eram proibidas pela igreja. Que é uma prática comum em alguns religiosos que abdicam dos prazeres mundanos para se dedicar exclusivamente a Deus, tá? Isso depois, nesse movimento protestante, eles até liberaram essa questão, né? Os padres que mal sabiam rezar uma missa e comandar os rituais deixavam a população insatisfeita. Então, assim, além de tudo, um despreparo desses padres para rezar uma simples missa. Né? Eles não conseguiam rezar uma missa, tá certo? E a burguesia comercial, em plena expansão no século XVI, estava cada vez mais inconformada com aquela situação. Porque os padres católicos, enfim, os clérigos, né? Os religiosos católicos estavam condenando o trabalho, eles estavam condenando o lucro e os juros, né, daquela burguesia que surgiu logo depois do feudalismo, tá? Esse crescimento econômico que estava havendo na Europa, que é típico daquele capitalismo que estava emergindo, estava começando a surgir o embrião do capitalismo, que é esse sistema que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, esse lucro e os juros eram vistos como práticas condenáveis pelos religiosos. E o Papa também arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma com a venda das indulgências, ou seja, ele vendia um lugar no céu, né? Você comprava o seu lugar no céu, quando morresse, pagando para a Igreja Católica. Em troca, o Papa, né, pegava esse dinheiro e estava construindo obras luxuosas em Roma, né, Vaticano.
Por outro lado, no campo político, os reis estavam descontentes com o Papa, pois ele estava interferindo muito no comando da própria realeza. Como eu falei, a igreja tinha grande influência, né? Só que isso estava incomodando alguns governantes. O novo pensamento renascentista também fazia com que a oposição, fazia uma oposição a esses preceitos da Igreja Católica, queria separar a igreja do governo, da política, né? Então, o homem renascentista ele também começava a ter mais leitura, a ter mais opinião própria, né? A ter um senso de crítica mais forte. Então, ele passou a ser mais independente da igreja. Antes, a igreja dizia, você vai fazer isso, e a pessoa fazia, tinha que obedecer, né? E agora não, ele já questionava, passaram a questionar aqueles mandamentos da igreja, né? Poxa, ele está mandando eu fazer isso, mas faz totalmente o contrário, né? Os fiéis começaram a observar isso. E aí começou a gerar uma certa revolta e né, crise na Igreja Católica, né? Dentro da própria Igreja Católica também, certo? Os trabalhadores urbanos, com mais acesso a livros, começaram a discutir e pensar sobre as coisas do mundo, um pensamento baseado na ciência e na busca da verdade através da experiência e da razão. As tentativas de reforma no século XIX e no séculos XIV, desculpa, séculos XIV e XV, tá? E o João Wycliffe, né, esse rapaz aqui, viveu de 1328 a 1384, era um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e criticou a imoralidade e o mau uso da propriedade entre o clero. Afirmava que ser Cristo o chefe da igreja e não o Papa. Fez a tradução do Novo Testamento para o inglês e ele defendia a separação entre igreja e Estado. Foi a primeira vez que se declarou esse desejo de separar a igreja e Estado, né? O arcebispo de Londres proibiu Wycliffe, por causa dessas ideias, de propagar, de pregar, né? De fazer a sua pregação. Ele pediu ajuda ao rei para continuar pregando, mas este não interferiu. Então ele resolveu obedecer e guardou aquela história, né? Viveu na pequena cidade de Lutterworth. Durante os anos que se seguiram, começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Em 1383, um Novo Testamento em inglês começou a circular. E aí, aos poucos, com a ajuda de outros, toda a Bíblia foi traduzida do latim para o inglês. Porque, gente, a Bíblia estava toda em latim, né? Em Roma, naquela época, né? Falava latim ainda. E aí tinha um forte... Continuava, né? A língua latina muito forte, né, principalmente dentro da igreja. Então, poucas pessoas conseguiam falar, conseguiam entender realmente o que estava escrito na Bíblia. E aí era preciso que um padre, um sacerdote, fizesse a tradução dessa Bíblia, né? Aí depois veio também o João Hus, nascido na Boêmia, que é a região, né, da Universidade de Praga, na República Tcheca. Ele tornou-se professor em 1398, e foi ordenado padre em 1400. Ele estudou as doutrinas que foram deixadas por João Wycliffe, de quem adotava algumas ideias, as posições contra a venda de indulgências, as demais críticas contra a igreja. Inclusive, ele foi, esse pessoal aí foi todo acusado de heresia, né, de atacar, de querer desmerecer a Igreja Católica, né, a fé em Deus. Em 1402, ele foi excomungado, né? Ele foi condenado por heresia pelo Conselho. No dia 6 de julho de 1415, acabou queimado na fogueira, porque era assim que a Igreja Católica, que tinha um poder muito grande, ela agia, né? Quem fosse contra seus dogmas, quem fosse contra suas leis, acabava punido com a morte, né? Mas, apesar disso, os conflitos na Boêmia se intensificaram, originando o que ficou conhecido como Revolução Russita entre os anos de 1419 e 1437. E então veio a Reforma Luterana na Alemanha, né? O monge alemão Martim Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Ele afixou na porta da igreja 95 teses, a gente já falou sobre isso, tá? 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martim Lutero condenavam a venda de indulgências. Martim Lutero era padre também da Igreja Católica, né? E ele propunha a fundação de um luteranismo, uma religião luterana.
De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé, né? Dependia muito das suas práticas. Embora tenha sido contrário também ao comércio, ele teve grande apoio dos reis e príncipes da época. Em suas teses, ele condenou o culto às imagens e revogou o celibato. Tá? Então, vem daí essa questão dos pastores poderem casar, né? E também essa questão de não cultuarem imagens. Né? Nos evangélicos, a gente vê isso muito no movimento protestante, né? Até hoje. E Martinho Lutero ele foi convocado para desmentir as 95 teses. Né? E aí foi convocado, ele não defendeu as teses e mostrou a necessidade de reforma da Igreja Católica. Logo depois também veio uma outra reforma em cima também dessa insatisfação, que foi a reforma calvinista, e nós também já falamos aqui nas aulas passadas. Na França, João Calvino começou a reforma calvinista em 1534, o Brasil já havia sido conquistado por Portugal, né, nessa época, e a ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nessa nova religião uma forma de ficar em paz com a sua religiosidade. Calvino também defendeu a ideia da predestinação, as pessoas nascem com a salvação ou a perdição já definida. E também um outro aspecto que a gente viu aqui foi a reforma anglicana, que na Inglaterra o rei Henrique VIII rompeu com o papado porque ele se recusou a cancelar o casamento com Catarina de Aragão. Ele queria se separar e o Papa disse que não ia desfazer o casamento, ele se revoltou e disse que não ia seguir mais os ordenamentos do Papa, e passou a seguir as próprias leis que ele mesmo criou, né? Ele fundou, então, acho que o chamado anglicismo, ou anglicanismo, né? A igreja anglicana, que aumenta o poder e posses e que retirou da igreja católica uma grande quantidade de terras. Então, foi uma grande perda. Baseado nisso aí, como a gente viu também nas aulas passadas, houve a Contra-Reforma Católica, que foi uma reação da igreja católica, o Papa, os sacerdotes, padres, enfim, para tentar reverter essa perda de fiéis, né? E o Papa, juntamente com cardeais, bispos, reuniram-se na cidade italiana de Trento, chamado de Concílio de Trento, não esqueçam disso, com o objetivo de traçar um plano de reação. E nesse Concílio de Trento ficou definida a catequização dos habitantes das terras descobertas através da ação dos jesuítas. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, né, e nos nossos vizinhos aqui, parte da Espanha, né? A reforma do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, punir e condenar os acusados de heresia. Continuou aquela pena de morte, né, queimado na fogueira para quem fosse condenado por heresia. E a criação do Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos, evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Então foram queimados vários livros, né, que eles achavam que poderia ser contrário à fé católica, tá bom? E aí também veio a intolerância religiosa, enfim, nos países europeus as minorias religiosas foram perseguidas, houve muita guerra religiosa, pessoas que não queriam seguir aqueles mandamentos, aquela doutrina que estava sendo imposta, acabaram mortas, né? Mesmo que fossem fiéis católicos, mas se desobedecessem, acabavam mortos. Então foi um momento mesmo de terror, tá? De desrespeito, né, pelo próximo, pela fé alheia, tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar sobre essa questão da reforma protestante, tá certo? E não esqueça também de ver a Contra-Reforma. Eu vou passar uma pequena atividade para vocês hoje para relembrar esse assunto e não esqueçam que nós teremos avaliação na próxima semana, a partir da próxima semana, tá bom? Era isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa tarde para vocês.